Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e fazer as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Livro do Céu, volume 13, 2 de setembro de 1921. Estudo 15 da Escolinha da Divina Vontade. Quem sai do divino querer vai ao encontro de todas as misérias. Um conhecimento a mais prepara a alma para um conhecimento maior. Então deixa eu só conferir se foi esse último. Eu acho que eu li esse trecho. É isso mesmo. Só que eu não... Acho que tem mais coisas para falar desse trecho. Ele é... Acho que foi isso. Estava me lamentando. Vamos ler aqui para ver. Estava me lamentando com meu doce Jesus por estes benditos escritos que querem divulgar, e me sentia como se quisesse me subtrair de seu querer. E meu doce Jesus me disse: nossa, gente, a Luísa, meu Deus do céu, graças a Deus que publicou esses escritos, porque quanto mais o tempo vai, assim, quanto mais a gente vai lendo o livro do céu, quanto mais a gente vai se alimentando desse conhecimento, dessas verdades, dessas palavras, mais a gente vai tendo aquela certeza, realmente, a divina vontade, assim, mais a gente vai comprovando na nossa vida que isso é real, que é isso mesmo, que é o que Jesus fala no livro do céu, realmente acontece. A gente toca com a mão, a gente consegue comprovar, sabe? Testemunhar cada vez mais. A gente vai testemunhando mais essa verdade, que isso é verdade, que isso é real. Assim, por exemplo, Jesus fala no livro do céu, uma das coisas que ele fala, que é assim, meu Deus, é impressionante que realmente isso acontece, que a divina vontade, que esses conhecimentos é a cura de todos os males. Ele fala assim, né? É a cura de todos os males. Se você procurar no livro do céu a palavra escritos, o que ele fala sobre os escritos, se você pesquisar isso no livro do céu, e Deus é tão maravilhoso, né, que ele deu todas as ferramentas. Gente, a gente está vivendo um tempo de tanta... É um tempo de tantas trevas, mas ao mesmo tempo é um tempo de tanta graça, que a gente tem o livro do céu. Gente, vocês imaginam, a gente tem o livro do céu, os 36 volumes na palma da mão, e a gente tem hoje tecnologias incríveis para a gente fazer, para a gente dissecar o livro do céu, para a gente pegar o livro do céu e dissecar. Sabe o que é dissecar? É você pegar cada partezinha e estudar
com bastante, com pormenores, assim, igual você pega um corpo humano, igual ai meu Deus, os cientistas pegam, os médicos pegam um corpo e disseca ele, estuda cada parte. Por exemplo, tem um médico que estuda só, sei lá, o sistema nervoso, só estuda o cérebro, pega o cérebro, estuda só o lóbulo frontal, lá, só uma parte do cérebro. Então a gente pode pegar o livro do céu, virar ele do avesso, pegar e fazer tanto estudo, porque a gente tem ferramentas para fazer isso. A gente tem aquela ferramenta de busca, de você ter todos os 36 volumes isso pelo celular. Nem precisa de um computador potente, não. É um celular, você consegue instalar um aplicativo. Deus mostrou tudo pra gente. Você instala o aplicativo lá, de leitor de PDF. Tem a lupa, você pesquisa lá, escritos, e você vem tudo. O que Jesus falou sobre os escritos. Então, se você quiser fazer um estudo, o que traz esses escritos? O que significa esses 36 volumes? Você vai fazer um estudo aprofundado. Então a gente tem material para estudar a vida inteira. Eu acho que mais que a vida inteira. A gente tem um mar de alegria, de conhecimento, de santidade que é esses escritos. É muita graça para quem achou isso. É um tesouro. É aquele evangelho que Jesus fala do reino, né? O que é o reino? Ele explica de várias formas. Aí ele fala, o reino de Deus é como uma pessoa que encontrou um tesouro e aí vende tudo para poder comprar esse tesouro. A gente encontrou esse tesouro, você vende tudo para poder agora só explorar. Você encontrou, por exemplo, esse tesouro, vamos pensar assim, você encontrou uma terra, uma ilha, uma terra, que alguém está vendendo uma terra. E aí você, uma fazenda, um sítio. E aí você vende tudo que você tem para comprar esse sítio e vai morar lá nesse sítio. E vai agora só explorar o que tem lá. Você vai passar o dia inteiro lá nesse sítio e vai explorar cada pedacinho dele, vai curtir. Ai, gente, já encontrou esse tesouro, agora é só curtir, agora é só explorar, é ruminar tudo. E aí você vê que realmente, meu Deus, a cura de uma das coisas que ele fala dos escritos, se você pesquisar, cura todos os males da alma, meu Deus. E aí como ele está falando aqui, quem sai da divina vontade, quem sai do divino querer vai ao encontro de todas as misérias. Aí a gente vê. Ontem eu senti tanta dor, meu Deus do céu, eu senti tanta dor. Mas eu senti tanta dor de ver como as pessoas estão vivendo na miséria. Gente, eu senti tanta dor. Eu falei, Jesus, eu tô com vontade, não sei nem, essa dor tá me enlouquecendo. É uma dor que enlouquece. E a dor de Deus. Eu vou explicar para ver se eu consigo, eu vou falar tudo para ver se eu consigo vou colocar para fora, né, o que tá aqui no meu coração. É muita dor. É uma dor de Deus. Eu fui na casa da minha tia ontem. Tinha muito tempo que eu não ia lá. E a minha tia, irmã da minha mãe, que, assim, a nossa família é muito grande, né? Então, quando eu vou lá, ela me conta as histórias de várias pessoas, fala de um panorama, assim, né, da família. E aí, ela me contando assim, exemplos de várias pessoas, de como as pessoas estão, assim, pessoas muito próximas, pessoas, assim, próximas que, nossa, como eles estão doentes mentalmente, gravemente, assim, doentes mentalmente, com crises de pânico, de ansiedade, a ponto, assim, de dar uma pane, sabe? De ter que ir para UTI, de ter que paralisar, ficar paralisado numa cama por causa de estresse, por causa de problemas, assim, não é nada, nenhuma doença física, assim, é físico, né? Mas, assim, entender, é psicológico, doenças
psicológicas muito graves, de crise de pânico, síndrome do pânico, medo de morrer, estresse, muito estresse, num grau de estresse muito grande. E aí eu ouvi tudo que ela falou. E quando eu cheguei em casa, eu falei, Jesus do céu, meu Deus, que é tão é uma dor que a gente sente, porque assim, que aí você tá tudo na sua alma, né? Você entende que o que é o remédio para todos esses males. Se você pesquisar remédio para todos os males, você vai encontrar também no livro do céu. Remédio, cura, tudo. A raiz de todos os males é a vontade humana, é a gente ter saído da divina vontade. Essa é a raiz de todo o mal. Não, Michele, você não pode falar isso, que o problema é que tudo se resolve com Deus. O estresse existe. Existe isso, não depressão existe, mesmo para quem está com Deus. Existe depressão, eu sei que existe. Não estou falando que não existe depressão. Eu não estou falando que não existe, que às vezes as pessoas falam assim, não, as pessoas falam que tudo é Deus, que é só rezar que resolve. Eu não estou falando que é só rezar. Não estou falando que é só rezar. Porque tem gente que fala assim, as pessoas ficam assim, é só rezar que resolve. Tipo assim, que você não tá que você não entende o que a pessoa está sofrendo, que a síndrome do pânico é tipo assim, é uma doença assim, ai meu Deus, me ajuda a explicar, que a pessoa tá falando assim, não, isso não existe, isso é psicológico, é a pessoa com mentindo, ela tá dissimulando, isso é coisa boba da cabeça dela. É só ir rezar, vai rezar o texto que resolve. Não tô falando isso. Tô falando que a raiz de todos os males é a gente ter saído da ordem primordial da criação. É a gente ter saído da divina vontade. É a gente ter se separado de Deus. É a gente não alimentar nossa alma. É a gente não entender isso daqui. É a gente não estudar essas verdades. Isso que é a raiz de todos os males, de todos, inclui doenças físicas, mentais, psicológicas, tristeza, medo, pânico, tudo. Todos os males, todas as misérias. A raiz de tudo é porque a gente saiu da divina vontade. E a cura já está disponível. As portas para voltar para a divina vontade, para voltar a viver como filho de Deus na casa dele, no colo dele, como ele pensou, já estão abertas. E isso dá uma dor enlouquecedora na nossa alma, porque a gente sabe que já tem a cura para todos esses males. E a gente vê as pessoas sofrendo muito. A gente vê que Deus, de um lado, Deus desabafando o coração dele, falando que quer os filhos da divina vontade, que quer todas as almas, que todas retornem à ordem primordial da criação, que quer que essa santidade divina seja conhecida, que quer os filhos dele de volta. Você vê ele abrindo o coração e desabafando, e de outro lado você vê os filhos dele sofrendo, e você fica assim, meu Deus, eu sei a resposta para tudo isso que está acontecendo, eu sei a resposta para todos. Mas aí você não pode forçar ninguém. Eu não posso chegar em todo mundo e falar, o problema, você tem que ler esse livro, é só isso. Porque eu conversando com Jesus ontem, eu falei, Jesus, é muito simples. É muito simples. É só voltar para a ordem primordial da criação, é muito simples. É muito simples, eu não sei nem explicar. É muito simples a gente voltar, viver na santidade divina. É muito simples, mas ao mesmo tempo não é. Eu falo, Senhor, mas hoje eu vejo de uma forma simples, assim. Ai, Senhor, não tô sabendo falar. Gente, é como se Deus tivesse, assim, a um toque das mãos. Por isso que eu tô falando que é simples. É tão acessível. Deus está tão acessível. Ele é um ser tão familiar, como ele falou esses dias. Não lembro qual vídeo, Senhor, que o Senhor falou. No Estudo 55, parte 4. Deus que a Aline estava explicando como que é. Deus é que ele fala com todo mundo.
que esses pensamentos que vêm na nossa mente é Deus, que Ele é um ser mais simples, mais familiar, mas a gente não enxerga. Então, só que eu falei, Senhor, mas para entender isso, eu tive que, meu Deus, quanto que o Senhor teve que me explicar, quanta coisa eu tive que ler, quanta coisa eu tive que estudar para entender isso, para hoje falar assim, nossa, o Senhor estava na minha frente o tempo todo e eu não via. Quanto que eu tive que parar para te ouvir, para te olhar, quanto que eu tive que me esvaziar. Quanto que eu tive que tirar de preocupação da minha cabeça? Quanto que eu tive que desacelerar, sabe? Para poder enxergar. Ele estava na minha frente o tempo todo e eu não via. E ele está na frente de todo mundo o tempo todo e as pessoas não enxergam. Ele está falando o tempo todo com todo mundo e as pessoas não ouvem. Ele está o tempo todo cuidando de tudo. E as pessoas não vê o cuidado, o amor de Deus, elas não enxergam que são amadas, que são filhos, que foram criados à imagem e semelhança de Deus, não entende isso e vive numa miséria que vocês não têm noção das coisas que eu ouço, não só lá na casa dela, mas que eu vejo o dia inteiro, que eu vejo as pessoas numa miséria sem tamanho. Numa miséria que dá vontade de chorar. E eu choro mesmo, eu choro. Pessoas que... Gente, não... Meu Deus, só falta isso, só falta enxergar essa verdade. Só falta o conhecimento. Só falta o conhecimento. Só isso. Conhecimento. Deus já fez tudo. 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 A gente já foi criado à imagem e semelhança dele. Rompemos esse relacionamento com ele por causa do pecado original, mas ele veio, se encarnou, perdoou, trouxe tudo pra gente, nos salvou, deu a vida dele, tá aqui no sacramento, tem a igreja, tem os sacramentos, tem tudo, e agora ele ainda trouxe a divina vontade, ainda trouxe essa revelação, o conhecimento que faltava pra gente voltar plenamente restaurados, santos, vivendo com ele. Mas precisa ser conhecido isso. E é isso que a gente faz, né? É essa a intenção de estar aqui, falando desse livro. Não é como ele falou nesses dias, que ele explicou. Quando a gente pega o livro do céu para ler, para falar, é você emprestar sua boca para Deus, para ele falar com os filhos dele, para ele falar com todos os seres humanos, para ele tocar no coração de cada um, para ele chegar na mente de cada ser humano e mostrar essa verdade que é simples de entender, é simples. Só que a gente tem que se despedir de tanta coisa, desacelerar, né? Tirar tudo. E aí, justamente, todo esse sofrimento que está acontecendo, que as pessoas estão passando, é justamente para elas falar, peraí, não tá legal, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, é justamente para frear. O sofrimento vem justamente para fazer a gente refletir, pensar que tem alguma coisa errada, que está faltando alguma coisa, que a gente está correndo, e não está adiantando nada. E você está cada vez pior, cada vez mais triste, cada vez mais nas trevas. Ela me contou a história de uma pessoa que eu fiquei assim, meu Deus, estou de boca aberta. Ele é uma pessoa tão boa, que tem tudo para ser tão feliz. Tem tudo, né, que a gente pensa assim, nossa, um menino desse não tem problema nenhum, ele tem tudo. Ele é muito inteligente, ele é concursado, ele passou num concurso assim incrível, que muita gente quer passar, ele trabalha ganha bem, ele tem agora uma esposa, ele era sozinho, agora ele casou com uma mulher linda, muito linda. Ele é casado, tem um emprego, tem o carro dele, tem a casa dele, tem tudo. E ele tá com síndrome do pânico, chorando sem motivo. Não para de chorar. Não consegue trabalhar daqui a pouco.
Não para de chorar, porque tá faltando alguma coisa. O mais importante. Tem um vazio dentro da alma dele, que ele não consegue preencher, que nenhuma esposa linda, maravilhosa vai conseguir preencher. Nem o carro do ano vai conseguir preencher, nem o melhor emprego do Brasil vai conseguir preencher, nem uma inteligência para as coisas da terra, como ele tem uma inteligência incrível dada por Deus, vai preencher. Nada vai preencher esse vazio, não só dele, mas de todos os seres humanos, não preenche. E aí a gente conversando aqui, a gente só não enlouquece. A gente só não enlouquece porque Deus, a gente consegue ver com os olhos de Deus as coisas, a gente só não enlouquece porque você tem o livro do céu, a verdade que fala. O que Deus fala no livro do céu? Que uma verdade que passa, que você na divina vontade, é Ele falando na sua boca, não é você que existe, é Ele que existe. Você e Ele são uma só coisa. E Ele alcança todos os seres humanos. Por quê, gente? Todos os seres humanos, todas as almas são uma partícula de Deus, são inseparáveis do Criador. As criaturas são inseparáveis do Criador. Não tem como separar uma criatura do Criador. Ela é uma partícula. Pensa que nós somos, para a gente tentar entender um pouquinho como é isso, pensa que Deus é um corpo, nós somos a célula desse corpo. É impossível separar. É impossível separar. Nós somos uma partícula divina. Nós saímos de Deus. Não tem como separar. Igual ele mostra isso na criação. Ele mostra isso, que nós somos assim inseparáveis, igual na criação, no humano, por exemplo. A gente consegue separar a mãe de um filho? Pode até separar fisicamente o filho ir para longe, mas se você olhar no DNA do filho, no sangue do filho, tem o DNA da mãe. Não tem como separar o filho da mãe. E quando está na barriga, é tão inseparável que ele está grudado nela pelo cordão umbilical. Então a gente é assim com Deus, grudados no cordão umbilical. Nunca separa. Nós somos filhos dele. Assim como o filho não separa da mãe aqui na terra, né, humanamente, no âmbito humano, muito mais as almas com Deus são inseparáveis. Então, quando a gente fala, é Deus falando. E Ele está alcançando todas as mentes. Então, eu estou aqui com a intenção nossa deve ser deixar Deus conversar, levar esse conhecimento para todos os seres humanos. Ele quer todos os seres humanos, Ele quer todos os filhos dele, que todos tenham esse conhecimento. Não é só para você. Você está recebendo, está fazendo esse ato junto com Ele, mas Ele quer alcançar todos. Então, aí eu penso assim, por que... Michelle, é muito fácil, né, você falar que esse conhecimento é maravilhoso, que cura todos os males, porque aí você tá vendo o seu amigo lá, o seu conhecido sofrendo, né, desse jeito. Você tá falando que é a divina vontade, que é a cura de todos os males, que ele precisa conhecer a divina vontade. Para você é fácil falar isso porque você não está passando pelos problemas, você não tem problema. Então para você é fácil falar que é a cura de todos os males porque você não tem problema. Não tenho. Tenho um monte de problemas. Às vezes eu tenho mais problema do que ele. Por exemplo, no trabalho, ele trabalha, tem outro colega também que está do mesmo jeito, não está tão grave assim quanto ele, mas está também grave. Não está tão grave porque, nem sei, mas cada um de um jeito, né? Mas ele também está com problema no trabalho e esse problema no trabalho está deixando ele estressado, que ele está no meio do trânsito, ele para o carro, tem vontade de sair correndo e paralisa no trânsito. Chegou a quase ficar doido mesmo, enlouquecer. E aí eu não sei o que ele passa no trabalho dele, mas o que eu posso falar é que eu também tenho muitos problemas no meu trabalho. Muitos problemas. Muitos. Às vezes até mais graves que o dele.
às vezes até mais graves. Ele está sendo muito cobrado no trabalho, eu estou sendo cobrada muito também. O clima no trabalho dele está muito ruim, aqui também está muito ruim. Está muito pesado, está muito trevas. E ainda muitas coisas que estão acontecendo aqui, de problemas. O foco do problema é a minha pessoa. Tem isso também. Muita coisa que vem contra mim. Muita coisa. Que eu até estava falando com Jesus, conversando com a Aline sobre isso. Como que vai fazer? Porque Jesus não quer que a gente esteja assim no foco para ser motivo de pecado, de ódio, de rancor, de mágoa de ninguém. Não é isso. Né? Então, mas assim, problemas eu tenho muitos, mas eu durmo todo dia tranquila. Então, aí você olha assim, ó. Essas pessoas que eu citei estão com problemas no trabalho muito sérios, muita cobrança, muita exigência, porque um deles falou, porque tem muita gente saindo da equipe e tá sobrando muita coisa. Para mim, comigo acontece a mesma coisa. A mesmíssima coisa. Muita cobrança, muita carga de trabalho excessiva às vezes. Excessiva assim, não tanto, mas assim, muita cobrança, muita responsabilidade. Não é tanta carga assim, mas muita responsabilidade. Coisas muito sérias para resolver. E então tá assim, todos na mesma situação, mas ele tá quase enlouquecendo. Ele tá quase entrando em pânico, dando uma pane assim no sistema dele nervoso. Ele tá quase indo pro hospital, ficar internado, tomando remédio fortíssimo. Eu tô na mesma situação, passando por problemas no trabalho, eu tô muito tranquila. Qual é a diferença? O que tá acontecendo? É a divina vontade. É Deus que é a paz, é o reino de paz. E o que eu fiz? Eu estudei, é o conhecimento. É o conhecimento, por isso que eu tô falando, que eu comecei falando. A gente fala assim, realmente, esse conhecimento é o que muda tudo. É o que muda tudo, a gente comprova, realmente é o conhecimento que muda tudo. A alma tá viva, alimentada com a palavra de Deus, que é próprio Ele, né? Ele é o verbo. É Deus em você, que te sustenta. Não quer dizer que, tipo assim, você não vai ter mais problemas, você vai... Nossa, no seu trabalho não vai ter nem nada. Se você viver na divina vontade, não é isso. Mas você tem Deus. E Ele é tudo. Ele é a força, Ele é o amor, Ele é a santidade. Não é que Ele quer que você fique sofrendo assim. Você não vive na santidade humana, né? Pra ficar sofrendo humilhações, essas coisas, perseguições. Né? Isso aí seria assunto... A gente já explicou sobre isso. Deus não quer que você seja a causa, né? De ser o centro, né? O centro, o foco para as pessoas. Por causa das suas atitudes, as pessoas estarem pecando, estarem com ódio, com rancor, com mágoa. Então, assim, então é isso. Esses benditos escritos que a Luísa não queria que publicasse, que divulgasse, é justamente o remédio para todos os males. Todos. Aí Jesus fala para ela, minha filha, como? Queres fugir ao meu querer? Tarde demais. Depois de te teres amarrado na minha vontade... eu lembrei esses dias, sexta-feira à tarde, vou falar que Jesus falou, achei tão lindo ele falando com a mulher, através de mim. Ele falando, gente, achei tão incrível. Que eu falei dessa pessoa, né, que é casado, tem carro, tem emprego, tem tudo, e tá desse jeito, num abismo de tristeza. Ai, meu Deus, num abismo de miséria, de tristeza, Senhor, que dor. E tem muita gente assim, muita gente. Eu conversando com a mulher sexta-feira, eu tava fazendo um exame, que eu fiquei muitos dias de atestado, 7 dias, aí eu tive que ir fazer
homologação do atestado lá no médico do trabalho. E lá tava lotado de gente. E eu fui lá, tava lá esperando, né? E eu tinha planejado, eu não tenho problema nenhum de ficar aqui esperando, de ficar na fila esperando aqui no laboratório, no consultório. Eu pensei assim, eu mandei mensagem pro pessoal do trabalho, gente, eu acho que eu vou ficar aqui a tarde inteira, porque tá muito cheio. Mas eu tava tão tranquila, eu não me estresso. Eu não, assim, não... você aceita as coisas como elas se apresentam. E eu pensei, Senhor, eu vou ficar aqui a tarde inteira, vou aproveitar a tarde inteira, então, para te ouvir, para ouvir a escola, para ouvir os vídeos, para ouvir sua palavra. Eu vou ficar aqui, tranquilo. Só que aí chegou uma mulher, começou a conversar comigo, puxar assunto. Aí eu fui conversar com ela. E aí ela ficava assim, ela começou a falar, se eu fizer uma cirurgia de estética, não sei o quê, do atestado, não sei o quê. Eu falei, moça, mas por que você quer fazer cirurgia de estética? Pra que isso? Não faz isso não, você tenta mudar a sua alimentação, fazer exercício, fazer alguma coisa, mas não fica, é muito ruim. Imagina, você vai sofrer tanto desnecessariamente por causa de estético. Você vai ficar todo cortado, o pós-operatório é terrível. Por causa de vaidade, não precisa. Comecei a falar para ela e eu falei assim, o que acontece com a gente? Quando nós temos alma, a gente tem uma alma. Não lembro direitinho como foi que eu falei, mas eu falei assim para ela. A gente tem uma alma e essa alma, ela tem um vazio infinito. Imagina o planeta Marte. Lá é tudo vazio, lá é tudo assim, um vazio, sabe? Não tem vida lá, não tem vida. Imagina que isso é a nossa alma. Sem Deus, a nossa alma é assim, um vazio infinito. E aí pensa que você tá sentindo esse vazio e esse vazio te faz sofrer, você fica querendo preencher esse vazio. E aí, o que preenche esse vazio é Deus. Só que quando a gente não sabe isso, quando a gente vive na ignorância, o que a gente faz? A gente fica tentando preencher esses vazios com as coisas da terra. E aí é como se, imagina, o que significa preencher esse vazio com as coisas da terra? Faz uma comparação assim para você entender. Imagina que a sua alma é esse planeta Marte. Vazio, só escuridão e vento, aquele vento bem, né? E não tem nada, não tem sol, não tem lua, não tem flores, não tem fruto, não tem vida, não tem água, não tem o mar. É terrível. E aí você quer transformar esse vazio numa coisa habitável, né? Colocar vida ali. E aí você tenta colocar ali por exemplo, você quer fazer uma cirurgia, é como se você quisesse, para preencher esse vazio, colocasse lá escuro, bem escuro, né? Se você quisesse preencher esse vazio colocando uma vela. Você quisesse iluminar essa escuridão pegando uma vela e colocando lá. Vai fazer diferença? Não, nenhum. Imagina a escuridão que tem lá é muito grande, é infinita. Aí você quer iluminar essa escuridão com uma vela? É a cirurgia que você quer fazer. Aí você tá achando que tá sem água. Aí você quer preencher esse lugar de água. Aí você pega um copo de água e coloca no meio desse vazio. Vai fazer diferença? Não, nenhuma. É o marido que você quer, que a gente sempre quer. Eu quero um marido rico, bonito. É esse copo de água. Um carro novo, é um vasinho de flor assim que você coloca. Um emprego novo, uma promoção na carreira, uma caixinha ali de presente. Então você imagina um vazio de Marte infinito, e aí tem lá uma vela, uma caixinha, um vasinho de flor e um copo de água. Tá vazio. Tem nada ainda, tem nada. Você vai sentir o vazio do mesmo jeito. Agora Deus, quando chega, meu Deus, quando Ele chega, Ele preenche esse vazio da nossa alma, que é um vazio infinito. Ele preenche com o mar, com o sol, e o sol é a palavra dele, o sol é Ele mesmo. Ele chega e essa escuridão é preenchida com o sol, mais que o sol aqui que brilha aqui na terra, é Deus na nossa alma. Tira
toda a escuridão. E ele, quando chega e a gente vive plenamente com ele, é esse sol do meio-dia. O tempo todo, não tem noite, não tem escuridão. Ele fala isso no livro do céu. Para quem vive na divina vontade, não tem noite, não tem escuridão. É sempre o sol pleno de meio-dia, brilhando o tempo todo. E aí ele te preenche com sol, com mar, com flores, com plantas. Pensa na Terra, na habitação, no planeta Terra. Ele é lindo, todo cheio de coisas. A nossa alma, quando Deus está nela, é mais bela do que o planeta Terra. Porque o planeta Terra, ele foi criado para ser a habitação do homem. E a alma foi criada para ser a habitação de Deus. Então a alma é muito mais linda, cheia de coisas, quando vive na divina vontade, quando vive na ordem primordial da criação, quando a gente está na ordem, quando a gente volta na ordem estabelecida por Deus, a nossa alma é mais bela que o planeta Terra. Que o planeta Terra é a habitação do homem. A alma é a habitação de Deus. Quando ela está na divina vontade, quando ela está no plano de Deus, ele coloca as coisas dele, a habitação dele é mais linda que o planeta Terra. Então, eu estava conversando mais ou menos isso com ela, né? Falando para ela da cirurgia. E ela, eu não vou fazer não. Vou fazer não, Você tem razão, não vou fazer não. Aí fiquei falando um monte de coisa com ela, nem lembro mais de tudo que eu falei. Mas então é isso, Jesus fala: queres fugir ao meu querer, tarde demais. Depois de te teres amarrado na minha vontade, ela, para te ter mais segura, amarrou-te com correntes duplas. As correntes que ele amarra é o conhecimento. É o que a gente sabe, é isso que eu estou falando. Eu sei exatamente como é viver. Eu sei que tudo que eu estou vivendo, a paz que eu tenho, o amor, a santidade, a força para... Eu sei que eu estar aqui hoje, eu sair da minha casa tranquila, mesmo com todos os problemas que eu sei que eu vou ter que enfrentar, com tudo que eu vou ter que enfrentar, eu não tô doente, eu sei que tudo é a divina vontade. Você fala, você conhece exatamente o que é viver na divina vontade, você tem um conhecimento suficiente para entender o que é a divina vontade, que é céu, e você entende exatamente o que é a vontade humana, que é a chave do inferno. Aí você, por livre e espontânea vontade, você adere à vontade divina. Você fala, eu não sou louca de querer viver na minha vontade humana, porque eu sei que ela é a chave do inferno, e eu já vivi esse inferno, e eu tô vendo as trevas. Estou vendo e eu sei que a razão de todas essas trevas, de todo esse sofrimento, de todas as misérias, é a vontade humana. Eu vou querer viver isso? Só se eu vou louca. Deus me deu inteligência. E a nossa inteligência, depois que compreende isso claramente, com tanta clareza, a nossa vontade, não tem como, gente. A gente não tem como, a gente não é burro. Nós não somos idiotas, nós não somos ignorantes. Deus deu inteligência pra gente. E quando a gente usa a nossa inteligência para compreender isso aqui, não tem quem faça você querer voltar atrás. Ah, não, vou largar tudo isso, não quero mais saber de Deus. Não existe isso, não tem como voltar atrás. Não tem como você estar amarrado com correntes duplas do conhecimento. Você sabe exatamente o que é a vontade humana, viver na vontade humana, trevas, e o que é viver na vontade divina. Você sabe, você entende com muita clareza que foi para isso que você foi criada. E eu até estava falando, Senhor, se é para isso que eu fui criada, o Senhor me criou exatamente para viver desse jeito. Então não pode ser difícil? Vocês entenderam? Que viver na divina vontade não pode ser difícil e impossível, porque foi para isso que eu fui criada? Foi para isso que cada ser humano foi criado? Então, se eu falo, eu quero viver isso, eu fui criado por isso, é como se fosse um direito seu. Porque você foi criado para isso, cada ser humano. Meu filho, você foi criado para viver na vontade divina. Então, nunca pense que é impossível viver isso, porque Deus, gente, pensa, Deus criou o ser humano para viver na vontade divina. E se ele ia fazer uma coisa que é impossível, vocês estão entendendo? Meu Deus, faz. Ai, Senhor, eu quero tanto que as pessoas entendam isso. Se você foi criado para viver na vontade divina, tem que ser algo possível, real.
Porque quem que pensou nisso foi o seu Criador. O Criador te criou para viver isso. Então, se fosse impossível, não tem lógica. Ele não é, ele é a sabedoria infinita. Ele é a sabedoria. Ele não fez nada com defeito. Se a gente falar assim, eu não consigo viver na divina vontade, é impossível, você está falando que Deus te criou com defeito e Ele não cria nada com defeito, Ele faz tudo perfeito. É como se para a gente entender assim, Senhor, me dá um exemplo. Por exemplo, ai, Jesus, o quê? Um carro. Uma pessoa pensa num carro. Um carro. Ele cria um carro na cabeça dele, um projeto de carro, um projeto para ter um carro. E ele cria, né, a pessoa, um engenheiro mecânico lá, uma equipe, cria um modelo de um carro, faz o carro. E esse carro tem um propósito, andar. Que a pessoa entre nele, liga e ele sai andando, dirige, né? Tem os pedais, tem tudo para ele andar, para ele poder nele funcionar, as rodas rodar e tudo funcionar no carro. Então, o carro vai funcionar. Ele foi criado para isso, ele foi feito para isso, para funcionar. Se ele não, tipo assim, se alguém, meu Deus, esse exemplo, Senhor, me ajuda, Pai. Ele foi criado com esse propósito e ele vai cumprir esse propósito. E quem criou ele, criou com muita inteligência, muita perfeição. E funciona. Ele garante. A pessoa que criou garante. Funciona. Tem um selo de garantia. Selo garantido. Tem garantia de 10 anos. Eles dão garantia de 10 anos. Tem uma bateria que funciona. Uma bateria, por exemplo, o carro que é automático. Que é elétrico. A bateria dele tem garantia de 10 anos e ela funciona. A pessoa que cria, ela confia tanto, ela sabe exatamente aquilo lá que funciona. Foi criado para isso, para funcionar, eu dou garantia. Então, ele vai funcionar. E a pessoa que cria sabe disso. Tem aquela certeza, tem esse, né? Então, funciona. Porque foi criado para isso. Ele vai te trazer esse propósito, ele vai fazer a missão de andar, de levar as pessoas para todo lugar que elas quiserem. Porque ele foi criado com esse propósito. Então, não é que a gente é um carro, é só uma historinha para a gente tentar entender. Nós fomos criados, gente, entendam isso. Meus filhos, é Deus falando com todos os seres humanos, vocês foram criados para viver com a minha vontade, foram criados à imagem e semelhança minha, santos. Então, é totalmente possível, e falar que isso é impossível é falar que eu criei vocês com defeito e eu não criei nada com defeito. Se vocês criam carros e dão garantia de que ele vai funcionar, imagina Deus, né? Criador de todas as coisas, ele é tudo. Ele não criou nada com defeito. Ele criou a gente para ser, ele nos criou a imagem e semelhança dele. Então, é muita loucura a gente falar, somos pecadores, é impossível viver a santidade. Só Jesus, que é Deus também, que é homem e Deus, que pode ser santo, que é santo. Nós não somos, nós somos pecadores miseráveis e pode ser que a gente seja salvo. Pode ser, eu também não posso falar que... Ninguém pode falar que vai para o céu. Ninguém pode falar porque a gente é tudo miserável. É impossível viver a santidade. É impossível viver sem pecado. Mas a gente não foi criado para pecar. Eu não fui criada para viver no pecado. Eu não fui criada para viver ofendendo a Deus a cada respiração minha. Eu não fui criada para isso. Então, se a gente vive fazendo isso, você está totalmente fora do propósito para o qual você foi criado. Então, é totalmente possível viver sem pecado, viver amando a Deus sobre todas as coisas, até viver sem leis, ter uma lei divina no seu coração. É totalmente possível porque você foi criado para isso. E Deus garante. Ele que te criou. Então, é loucura falar que é impossível viver sem pecado.
É impossível ser santo aqui já em vida. É impossível amar só a Deus. É impossível desapegar de todas as coisas da terra. É impossível compreender Deus. É impossível voltar à ordem. É impossível viver a santidade. É impossível viver na divina vontade. Isso é loucura. Falar isso é loucura. Porque nós somos criados exatamente para sermos santos. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Perdemos a imagem? Perdemos, mas Deus mesmo se encarnou e veio, recuperou tudo. E o propósito dele ter vindo salvar a gente foi para a gente viver na divina vontade. Não é só para sermos salvos. Nós não fomos criados para sermos salvos. Se fosse assim, o plano de Deus não seria perfeito. A gente foi criado para pecar e depois ser salvo? Não. Nós somos criados para sermos santos, só que a gente pecou. Aconteceu a queda, o pecado original. E aí a redenção é um meio para a gente retornar ao início, à origem, à santidade divina. Foi para isso. Então é totalmente possível. E é para isso que fomos criados. Então, aí ele fala aqui, né? Habituaste a viver com alimento. Ó. Amarrei com correntes duplas. Viveste como rainha na minha vontade. Habituaste a viver com alimentos delicadíssimos e substanciais. Com paz. Você vive em paz. Você dorme. Você descansa. Você tem... Meu Deus, você tem... Não é só isso, gente. Ai, meu Deus, é tão difícil explicar, Senhor. Você vive... Você domina. Você domina. Você não vive escravo das situações. Escravo dominado pelas situações e pelo clima, pela política, pelo preço da gasolina. Você não vive pelo jeito que está a sociedade. A situação econômica está muito difícil. Então, se está difícil, eu estou super chateado. Aí, se tá bom, eu fico bem. Não existe isso. Domina. Dominadora de tudo, até de ti mesma, é isso. Você é dominadora de ti mesma, de tuas paixões. Sua carne não manda mais, é seu espírito que reina. Porque a gente vivendo na vontade humana é a carne que manda. Você vive pelos instintos baixos, animais, pelos prazeres, pelas emoções, pelo sensitivo, pelos hormônios. É o hormônio que comanda a sua cabeça. São os hormônios que comandam a sua cabeça. É a dopamina, é a endorfina, é os hormônios, é hormonal. Você vive dominado, guiado pelos hormônios. Entendeu? É muito triste. Não foi para isso que a gente foi criado. Estás habituados a viver com todas as comodidades, imersa em imensas riquezas. Tudo espiritual. Riquezas espirituais. Se tu saíres da minha vontade, de imediato sentirias a miséria, o frio, o domínio perdido. Todos os bens te desaparecerão. E de rainha converterás em vilíssima serva. Assim que você mesma, advertindo o grande contraste que há entre viver e meu querer e sair dele, te jogaria mais ao fundo da minha vontade. Por isso te digo muito tarde. É isso aqui que ele estava falando. Você sabe exatamente, você mesma, ó, o que ele falou aqui, ó. Você mesma, advertindo o grande contraste, que é, você entende exatamente o que é viver na vontade divina, porque você vive, não é só um conhecimento, uma ideia, você vive isso real na sua vida. E você sabe exatamente o que é viver na vontade humana, viver todas as misérias, não ter domínio de ti mesma, não ter domínio de nada. Você mesma, advertindo o grande contraste que há em meu querer e sair dele, você sabe exatamente o que é um, o que é o outro. É céu e inferno, gente. É céu e inferno. Viver na divina vontade é céu. Viver na vontade humana é inferno ou purgatório. Você não quer. Se você for louco, como ele falou. Você te jogaria mais ao fundo de minha vontade. Por isso te digo muito tarde. Glória a Deus nas alturas, que é tarde demais. Não tem como voltar atrás. Além disso, me tiraria um grande contentamento. E tirar um contentamento de Deus, você só quer dar contentamento para Ele.
Você quer se destrinchar em milhões de pessoas para poder você falar assim, Fiat para ele em nome de todos. Você tem essa real vontade, não é só uma intenção, não. Você começa a ter... Deus coloca um amor tão grande no seu coração por ele, que você fala com toda a verdade do seu coração. Meu Deus, eu quero me desfazer em milhões de pedaços. Para cada pedacinho meu, falar a Fiat e aceitar viver na sua vontade. Porque eu entendi. O Senhor me fez compreender o que é viver na vontade divina, o que é viver na vontade humana. E eu vejo que o Senhor quer todas as almas vivendo. Então, eu tenho realmente a vontade de me despedaçar em milhões e bilhões de pedacinhos e me distribuir em cada pessoa e falar assim em nome de todos. Essa oração passa a ser realmente uma verdade que sai do fundo do seu coração, do fundo da sua alma. Que você fala para Deus com toda assim... Sai do fundo da sua alma, igual Jesus fala, essa oração saiu do fundo do meu coração, né? Ele fala para Luísa, eu já estava vindo para cá, eu ouvindo o volume 11, né? Jesus a Luísa falando bom dia para Jesus, boa noite para Jesus, e ele falou assim, essas orações saíram do fundo do meu coração, ela que estava rezando, mas era ele nela rezando, era ele rezando através dela. Então ele faz essa oração que sai do fundo do coração dele, na sua alma, ele toma posse da sua alma. Deus é o dono, ele é o dono da sua alma, ele que habita na sua alma, você é dele, e aí ele faz essa oração do fundo do coração. Eu queria me desfazer em milhões de pedaços para poder falar assim para o Senhor, em nome de todos. Aí essa oração se torna real mesmo. Não é só uma repetição de palavras. Não é só uma repetição que você pegou, achou bonito no livro do céu e lê. Depois ela cada vez mais vai se tornando mais real essas orações. Além disso, me tiraria um grande contentamento. E você não quer tirar, você só quer contentar Deus em nome de todos. Você quer contentar e você se sente tão pequena que você fala, eu queria me desfazer para poder me multiplicar, porque eu não consigo sozinha te amar, eu sou tão pequena, eu não consigo, eu queria me desfazer. Eu sei que tem muita gente que não vive na divina vontade, e eu queria me desfazer para poder ser elas, tá na mente delas, tomar posse da mente delas, pegar a mente delas assim, ir lá e falar em nome dela que eu te amo, eu quero viver na sua vontade. Tu deve saber que eu te fiz como um rei que quer amar um amigo muito ao contrário dele na condição. Mas é tanto o seu amor que decidiu fazê-lo semelhante a ele. Agora este rei não pode fazer tudo de um só golpe e fazer do amigo rei como ele mesmo, senão o que faz pouco a pouco. Primeiro lhe prepara a morada real, semelhante à sua. Depois lhe manda os ornamentos para adornar o palácio. De modo que pode dizer, o que possuis, eu possuo eu. O que possuis, eu possuo. Rei és tu. Mas cada vez que o rei lhe dava seus dons, via sua felicidade, sua fidelidade. E dar-lhe o dom era-lhe ocasião de novo contentamento, de nova alegria, de maior glória e honra, e de uma nova festa, porque o amigo recebia. É muito triste, gente, é uma dor insuportável. Você saber que a pessoa está sofrendo, você ter o remédio e não ter como dar o remédio. É insuportável. É uma dor que enlouquece. Você ter dons, você ter o remédio para curar uma pessoa que você ama muito e a pessoa não querer tomar o remédio. Imagina seu filho doente, seu filho com câncer, à beira da morte, e tem um remédio, tem um tratamento para ele poder ser curado e ser salvo. E ele fala, mãe, eu não quero receber esse tratamento. Eu sei que você imagina um pai muito rico, milionário. Rico, pode fazer o tratamento que for. E o filho está doente com uma doença rara. E existe o tratamento. Esse tratamento é caríssimo, mas o pai fala, filho, eu quero pagar para você esse tratamento, porque eu quero que você tenha vida de novo, que você viva, que você seja muito feliz. Eu te quero vivo, eu te amo, eu te quero aqui. Eu não quero que você morra com essa doença. Mas a gente tem que viajar, a gente tem que sair daqui, a gente vai ter que passar um mês em outra cidade, porque o médico é lá, em outro país. E o filho fala, pai, eu não quero, eu quero morrer. Eu quero morrer. Eu não quero tratamento.
Eu não quero. Eu quero morrer, eu desisto. Eu quero morrer. Então Deus vê muitos filhos morrendo. De fome, de sede, de frio. Tudo espiritual que eu tô falando. Deus vê almas morrendo, almas doentes. Almas a um fio de vida. E Ele tem um remédio. Ele é rico, 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 milionário. Infinitamente rico. Ele quer dar Ele mesmo. Mas as almas não querem o tratamento. Que é o remédio, é Ele mesmo. O remédio da nossa alma é Deus. É o próprio Deus em nós. É Ele colocar em nós o que Ele é. É Ele colocar na nossa alma o que Ele é. Nós somos um vazio que tem que ser preenchido por Deus. É Ele vir habitar na nossa alma. É Ele tomar posse da nossa alma. Isso que é o remédio. E a maioria das almas não querem. Porque não querem obedecer, não querem viver na vontade dele, não querem a vontade dele, não querem o que ele quer. E se não querem o que ele quer, não tem como ter ele vir habitar. Não tem conversa, porque a alma quer outra coisa, ela quer outra vida, ela quer outro pai, ela quer outro Deus, ela quer o dinheiro, ela quer o prazer, ela quer as coisas da terra. Ela quer outras coisas, bem diferente de Deus, e ela quer deixar Deus num cantinho assim, ó. Tá bom, eu quero Deus, mas eu quero também o dinheiro. Eu quero Deus, mas eu também quero o prazer. Eu quero Deus. Eu não quero ir pro inferno, mas também eu não quero ficar sem o meu prazer, sem meu dinheiro, sem viver aqui, sem aproveitar os prazeres da terra. Eu não quero ir pro inferno, mas eu também não quero viver na santidade. Eu quero um meio termo. Eu quero aproveitar a vida aqui na terra, as coisas da terra é muito maravilhoso. Eu quero aproveitar tudo, eu quero curtir, ter muito prazer aqui na carne. Mas eu não quero também ir pro inferno. Então Deus, fica aí esperando que eu vou ali curtir a vida. Eu vou ali curtir. E eu não quero as coisas que o Senhor quer, sabe? É complicado. Então depois eu continuo, que a bateria do computador vai... E eu vou perder o vídeo que eu já fiz. Depois eu continuo. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.